Em junho de 1941, a PUC Campinas iniciou a jornada que a transformou em uma referência em qualidade no ensino, pesquisa e desenvolvimento. Projetos que transformam vidas e a sociedade. São 80 anos à frente de uma missão: produzir conhecimento, construir uma sociedade fraterna e atuar na formação da pessoa humana. A PUC Campinas chega a 8 décadas com 3 campi. O Campus 1, com cerca de 130 mil metros quadrados construídos, abriga cursos das áreas de exatas, ambientais, tecnologia, comunicação, linguagem, ciências econômicas, humanas e sociais. No Campus 2 estão todos os cursos da área de saúde, em uma estrutura de mais de 70 mil metros quadrados. Já a PUC Central, berço da instituição, é foco do projeto de restauro do Solar do Barão. Localizado no coração de Campinas, o palco de seus primeiros anos de história será um espaço de convivência, cultura e lazer. A instituição agrega cursos de graduação, laboratórios das mais diversas áreas do conhecimento, cursos de especialização, programas de mestrado, doutorado e centenas de cursos de extensão. Conta com funcionários e docentes de excelência e com capacidade para preparar os melhores profissionais. Há ainda diversas atividades dedicadas aos mais carentes, um importante papel dentro de projetos de inserção social. A PUC Campinas está conectada ao mundo contemporâneo e suas transformações. Futuro, inovação, empreendedorismo e sustentabilidade são a base de um ambiente que integra a evolução da ciência, do conhecimento e da tecnologia. Neste rico ambiente acadêmico, já passaram mais de 200 mil profissionais, todos atuantes em um ambiente transformador, que consolida o nome da universidade no mundo do trabalho. PUC Campinas, continuamos juntos, crescendo com você. Bom dia, eu sou o professor, doutor, padre José Antônio Boareto, coordenador do Grupo de Trabalho Pastoral Universitária ANEC Educal, professor de Teologia da PUC Campinas. Estou aqui mais uma vez com os senhores e senhoras para conduzir o segundo dia do webinário Pacto Educativo Global, Desafios e Possibilidades, evento que faz parte das comemorações dos 80 anos da universidade e que a Pontifícia Universidade Católica de Campinas tem a honra de realizar. O webinário teve início ontem, dia 17, e as atividades de hoje encerrarão o evento. Durante este período, temos a oportunidade de conhecer o que é o Pacto Educativo Global, quais são os seus compromissos, como podemos assumir o pacto em passos concretos. A irmã Cláudia Chesini, religiosa da Associação Congregação de Santa Catarina e membro do Conselho Superior da ANEC, proferiu a primeira conferência ontem com o tema Pacto Educativo Global, um convite. O segundo conferencista será o professor mestre Gregory Pablo Rial Araújo, coordenador de área do Colégio Nossa Senhora das Dores e coordenador de pastoral da ANEC, que nos prestigiará hoje com o tema Pacto Educativo Global, Desafios e Possibilidades no Ensino Superior
e na educação básica. Participarão como convidados o professor doutor Edmilson Ricardo Gonçalves, coordenador dos cursos de licenciatura e professor na PUC Campinas, e a professora Silvana de Fátima Ribeiro da Cruz, diretora do Colégio de Aplicação Pio XII da PUC Campinas. Convidamos a todos e todas que atuam diretamente com a educação católica nos institutos de educação superior e nas escolas católicas, como também outras instituições de educação que desejem conhecer a proposta do Pacto Educativo Global em sua perspectiva humanista e solidária. O pacto foi lançado no Vaticano em 15 de outubro de 2020 e tem mobilizado discussões em todo o globo para torná-lo concreto nas políticas educacionais e institucionais. Em nome da universidade, cumprimento e apresento os participantes deste segundo dia do webinário. Frei Mário José Napic, diretor segundo secretário e responsável pelo setor de animação pastoral da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, aqui representando a diretoria da ANEC. Professor doutor Edmilson Ricardo Gonçalves, coordenador dos cursos de licenciatura e professor na PUC Campinas. Professora Silvana de Fátima Ribeiro da Cruz, diretora do Colégio de Aplicação Pio XII da PUC Campinas. Cumprimento o conferencista de hoje, professor mestre Gregory Pablo Rial Araújo, coordenador da área do Colégio Nossa Senhora das Dores e coordenador da pastoral da ANEC. Agradeço e cumprimento os intérpretes de Libras, que gentilmente estão conosco nesta manhã. Professor Juan Souza Diniz, docente do Centro de Linguagem e Comunicação da PUC Campinas, e Priscila Santos Araújo, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, do Rio de Janeiro. Por fim, cumprimento nossos alunos, docentes, gestores e a todos que nos acompanham. Passo a palavra ao Frei Mário José Napic, diretor, segundo secretário e responsável pelo setor de animação pastoral da ANEC, representando a diretoria para a abertura dos trabalhos de hoje. Cumprimento o padre José Antônio Boareto, ao professor Edmilson Ricardo Gonçalves, à professora Silvana de Fátima Ribeiro da Cruz, ao conferencista de hoje, mestre Gregory Pablo Rial Araújo, aos alunos, professores, gestores e todos os participantes desse evento. Agradeço o convite para participar desse webinário sobre o Pacto Educativo Global em comemoração aos 80 anos da PUC Campinas. Parabéns à PUC pelos 80 anos de história, amor e serviço à educação. Em meio às constantes mutações, complexidades do mundo contemporâneo e desafios potencializados pela pandemia da Covid-19, o Pacto Educativo Global nos impulsiona à construção de um novo humanismo, com ênfase na civilização do amor, da empatia, da fraternidade, da solidariedade. O pacto propõe maior integração entre família, escola e sociedade. O fortalecimento dessa aliança é essencial para o desenvolvimento sustentável e integral de todos os seres vivos que coabitam o planeta. Para a concretização do pacto, a pessoa é colocada no centro do processo educativo e suas melhores forças são mobilizadas para a ética do cuidado, do amor incondicional e do respeito mútuo por todas as criaturas do universo. Colocar a pessoa no centro significa valorizar sua dignidade, suas aptidões para aprender, dialogar, amar, cuidar, servir e construir um mundo melhor para gerações presentes e futuras. Aderindo ao Pacto Educativo Global,
família, escola, universidade e sociedade percorrem o caminho das relações abertas e criativas, integradoras e construtoras de um novo humanismo. O pacto abrange a educação básica e o ensino superior, ou seja, todo o universo educacional. Em nome da diretoria da ANEC, agradeço pela presença de todos nesse webinário sobre o Pacto Educativo Global. Juntos, fortalecemos as redes de educação católicas associadas à ANEC. Desejo a todos um excelente evento. Grande abraço. Agradeço, em nome da universidade, as palavras do Frei Mário Knappich e apresento agora o currículo do conferencista. Gregory Pablo Rial Araújo é doutorando em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, na área de textualidades midiáticas, mestre em Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, na área de Ética, licenciado pelos Claretianos, bacharel pela Universidade Dom Luciano, em Filosofia. Gregory é professor de Filosofia e Ensino Religioso na Educação Básica, com experiência em pastoral escolar e pastoral paroquial. Atua como pesquisador na área de Educação, Pastoral, Teologia, Filosofia e Comunicação Social. Antes de passar a palavra ao professor Gregory, gostaria de propor que haja uma dinâmica entre os professores durante a conferência. Cada um expõe a sua perspectiva pelo assunto. Será feito um bate-papo sobre os compromissos do Pacto Educativo Global, considerando as iniciativas educacionais e institucionais realizadas pela PUC Campinas e o Colégio de Aplicação Pio XII da PUC Campinas. Muito obrigado, Padre Boareto, pela acolhida tão gentil e generosa. Obrigado também à PUC Campinas por este convite. Eu agradeço aqui em meu nome, evidentemente, mas também em nome de toda a ANEC, Associação Nacional de Educação Católica, da qual faço parte na condição de coordenador do setor de animação pastoral. E eu quero dizer, né, da importância, inclusive, do significado histórico que tem falar de Pacto Educativo Global na comemoração dos 80 anos desta universidade, que é uma das mais renomadas do país, um dos maiores centros de pesquisa e ensino universitário deste país, e como que a PUC do estado, a PUC da cidade de Campinas e a PUC do estado de São Paulo e a PUC do Brasil é uma instituição que oferece há muitos anos possibilidades imensas de se fazer o Pacto Educativo Global. As universidades católicas como um todo, não só as pontifícias, mas todas as universidades católicas e as escolas católicas, desde as creches, passando pelas escolas de ensino fundamental, ensino médio, todas elas já estão fazendo há muitos anos um pacto pela educação. E é chegado, então, o momento de nós formalizarmos, evidenciarmos, expressarmos este pacto de uma forma bem evidente e bastante clara para o mundo, porque é preciso que o mundo veja que nós temos uma escolha clara por uma educação humanista, solidária, para a justiça e para o bem. Então, como o Padre Boareto disse, esse nosso encontro vai ser diferente, não vai ser uma conferência contínua, nós faremos aqui um diálogo, porque falar de Pacto Educativo Global e transformar num monólogo é a gente ser bastante contraditório, não é? Então, a gente precisa dialogar, senão a gente vai cair em contradição pela forma e não pelo conteúdo. E então, a proposta hoje é que, primeiro, eu vou fazer uma pequena introdução, vou apresentar a vocês os 7 compromissos que formam a última sistematização que nós recebemos para poder pensar de forma concreta o Pacto Educativo, e depois eu vou conversando com o professor Edmilson e a professora Silvana sobre como esses compromissos vão sendo aderidos e implantados
tanto na educação básica, a Silvana está aqui para nos ajudar a entender como que o Colégio Pio XII tem pensado, imaginado, aplicado esses compromissos na sua história, e o professor Edmilson vai falar conosco sobre como isso tem se dado também na universidade, que são esses dois ambientes que formam essa longa história da PUC Campinas. Então, eu vou projetar a tela, né, para guiar um pouco a nossa conversa. Gostaria de dizer que os slides depois serão disponibilizados, então vocês podem ficar tranquilos, que eles vão ser, que depois eu vou disponibilizar a vocês. Bom, me confirmem se estão visualizando, tá ok? Perfeito. Então, pacto é compromisso, 7 maneiras de colocar o Pacto Educativo Global em prática. Eu gostaria, antes de entrar, né, nessa questão do pacto como compromisso, eu gostaria de fazer 4 pequenas provocações críticas sobre o Pacto Educativo Global. Por que que é importante a gente fazer essas provocações críticas? Porque, como toda proposta que se pretende, assim, um caminho de solução ou de resposta para um problema, toda proposta, ela é fragmentada e ela é incompleta por natureza. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma bastante consciente para não cairmos numa espécie de entusiasmo ingênuo diante do pacto educativo e entendê-lo como uma espécie de receita que vai nos livrar de todas as mazelas e problemas do mundo. Esse romanceamento do Pacto Educativo Global não colabora para que o pacto seja colocado em prática, não colabora para que as instituições assumam o pacto a partir de dentro e as pessoas se mobilizem também a partir de dentro de si mesmas para se compactuarem com o pacto. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer, vou fechar aqui rapidinho compartilhamento, depois eu retorno. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que o Pacto Educativo Global é um grande blá blá blá, se ele ficar na ordem do discurso. E nós temos, especialmente nós que estamos na academia, nós temos uma grande tendência a habitar a zona do discurso, porque, de certa forma, a gente goza, a gente gosta e a gente se realiza na teorização. Só que o pacto, ele não está na ordem do teorético somente. Ele é da ordem do prático, do ético e do político, para usar as categorias de Aristóteles. Então, não adianta nós falarmos muito sobre pacto, fazermos eventos, estudos, pesquisas, e isso se isso não tiver uma incidência prática e concreta, o pacto vai ser um grande blá blá blá, um grande discurso, palavras vazias. A segunda consideração crítica para a gente poder prosseguir nessa manhã é que o pacto não é propriedade nem do Papa, muito menos da Igreja Católica e menos ainda da ANEC. O pacto não é propriedade de ninguém. Se o pacto for transformado numa bandeira da Igreja Católica e numa bandeira do Papa, ele não vai ser global. Ele vai ser um pacto educativo católico. E o que o Papa está justamente chamando a nossa atenção, que eu acho que é uma coisa que nós temos muita dificuldade de construir e de fazer, que é pontes ecumênicas e pontes extra-eclesiais, nós precisamos urgentemente entender a força da palavra global nessa expressão. Então, não basta que eu faça um pacto só com as escolas católicas, porque elas são uma parcela ínfima da educação no mundo. Eu preciso fazer com as famílias, eu tenho que fazer com as religiões, eu tenho que fazer com os estados, com os governos, que é a parte mais difícil do pacto.
e acaba que eu tenho que fazer com todas as pessoas, porque é a aldeia inteira, não é só a tribo católica, é a aldeia inteira. Então, nós precisamos também lembrar disso, que dá muito trabalho, que é um pouco desconcertante, desconfortável, pensar que o pacto não é nosso. Ele ainda está muito associado à figura do Papa Francisco, porque, naturalmente, o Papa Francisco foi o iniciador, o semeador da ideia, mas se nós mantivermos o pacto como algo do Papa, e que a gente está obedecendo por uma espécie assim, de fidelidade ao sucessor de Pedro, né? Uma piedade, que bom, somos papistas, somos católicos. Se nós levarmos o pacto nessa direção, quando o Papa Francisco morrer, e ele vai morrer um dia, e o pontificado dele vai acabar um dia, o risco é que o pacto morra com o Papa. Então, a gente precisa embrenhar as nossas instituições onde nós estamos com a ideia de pacto educativo. O terceiro ponto, a observação crítica que eu gostaria de fazer é que o pacto, ele não é um projeto de curto prazo. O pacto é um projeto de médio a longo prazo. Isso significa muita coisa. Significa que não serão apenas ações eventuais e esporádicas que vão constituir um pacto educativo. Mais do que isso, o pacto educativo, ele precisa ser um critério. Ele precisa ser um critério para as nossas decisões e para a criação de outros processos nas instituições, nas igrejas, nos colégios, nas universidades e assim por diante. Então, ele é um outro critério. E nessa ótica, nós percebemos o quanto é importante nós decolonizarmos o Pacto Educativo Global. Então, o pacto não é pensado pelo Papa, nem proposto pelo Papa, ao modo de um paradigma. Ele é proposto pelo Papa ao modo de um sintagma. Tem uma diferença aqui nessas duas categorias que o Saussure elabora. O paradigma é a ideia de um modelo que deve ser seguido. E o sintagma é uma estrutura de sentido, é a aglutinação de sentidos numa determinada unidade linguística. Então, eu estou usando essa comparação da linguística para a gente poder entender que a expressão Pacto Educativo Global não está descrevendo um método pedagógico, não está descrevendo um estilo didático. O Pacto Educativo Global é uma orientação do sentido. Os fenomenólogos, a partir ali do Husserl, mas também o Heidegger, falam que o sentido é a orientação que é dada. Então, é o horizonte que é dado. Então, o pacto educativo é a orientação do sentido, é a resposta à pergunta por que nós trabalhamos com educação. Trabalhamos porque nós acreditamos que temos que pôr a pessoa no centro, que temos que cuidar da casa comum. Então quem busca o pacto esperando encontrar um modelo, né, uma receita pronta, vai se enganar, porque ele não é um paradigma, ele é um sintagma, ele é um norteador, é um significado que nós estamos dando para a educação, uma unidade aglutinadora de sentidos. Feitas essas observações, aí eu passo, então, a falar dos compromissos, porque me parecia importante destacar esses pontos aqui no começo. Então, a grande pergunta que nós fazemos hoje, 2 anos depois do lançamento do convite do Papa, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: como o pacto pode ter impacto? Eu confesso a vocês que quando a ideia foi lançada, e nós participamos, né, lá dentro da ANEC de vários momentos para entender, para estudar, para compreender a proposta, antes mesmo do lançamento do instrumento Labores, havia um certo entusiasmo no Brasil, e eu até interpreto que esse entusiasmo tem muito a ver com o nosso desencanto com tudo que está relacionado à educação no país. Então, a gente está com sede de uma mudança, de uma renovação, e aí a gente se agarrou naquele momento, e é uma ideia boa para se agarrar, né, o pacto educativo, mas
quando ele começou, ele ainda era algo muito indefinido e uma proposta muito assim aberta. Como tudo que o Papa Francisco tem proposto, ele não dá um desenho muito fechado. Geralmente ele lança a ideia e as pessoas vão contribuindo, vão criando experiências, e aí a coisa vai ganhando outros contornos. Então eu observo que nós estamos num momento agora de adesão ao pacto, muito diferente daquele que nós estávamos no começo, lá em 2019, ou mesmo em 2020. Hoje, além de uma consciência maior do que é o pacto, nós estamos percebendo que é muito difícil fazer este pacto ter impacto. Então, nesse sentido, talvez a gente devesse pensar o pacto não como um conjunto de ideias, como eu disse, paradigmáticas, mas como um processo que tem por objetivo mudar as mentalidades. Então, eu proponho aqui que a gente pense, né, como o pacto tem impacto. Primeiro, o pacto ele propicia uma mudança nos educadores. Os educadores vão refletindo e numa saudável autocrítica, vão percebendo que a prática pedagógica dentro da escola, dentro da universidade e mesmo dentro da paróquia, dentro das famílias, que a nossa forma de educar ela forma um determinado tipo de pessoa que não é o tipo de pessoa que nós precisamos no mundo do futuro. O futuro precisa de pessoas maduras, libertas, inteiras, felizes, conscientes, responsáveis. E nós temos um método educacional, uma didática, um currículo que ainda está muito arraigado na ideia de educação como aprendizagem técnica ou instrumental. Então, aprende-se a língua para se comunicar, aprende-se matemática para somar, aprende-se ciências para interpretar os fenômenos naturais, mas não deve ser assim. A gente deve ensinar a língua, matemática, ciências e as outras disciplinas, outros componentes curriculares, para que eles ajudem, deem possibilidade de resolver os problemas do mundo. Então, é outra visão, é outra pedagogia. Então, o primeiro ponto, primeira mudança, é fazer uma reflexão que mude a prática dos educadores. E há uma diferença geracional dos educadores para os educandos, que, dado a aceleração do universo digital e tudo que nós estamos vivendo, está se distanciando cada vez mais essas gerações, né? Estão se distanciando. Então, ficam os jovens com uma linguagem que é inacessível aos educadores e os educadores com uma linguagem, por vezes, inacessível a essa juventude, essa infância que passa pela sala de aula. Então, a primeira coisa é a mudança nos educadores. Mas essa mudança nos educadores, ela vai refletir em outras aprendizagens, como eu já disse aqui. Então, as crianças, os jovens, vão aprender um novo jeito de ser. Não só aprender de uma nova forma, mas de uma nova maneira de ser e estar no mundo. O que terá reflexos comportamentais, vai, evidentemente, produzir novas economias, novas mentalidades, novas atitudes com relação ao jeito que nós lidamos com os bens materiais, com os bens culturais, com os bens naturais, e nós vamos, enfim, viver o nosso sonho de uma nova ecologia, porque aí sim, as crianças com outra mentalidade, muito diferente da mentalidade dos seus pais e avós, essas crianças vão viver numa outra realidade social e ecológica. Então, esse processo, que é, vamos dizer assim, o objetivo estratégico de se fazer um pacto educativo, ele não é um processo que se realiza com uma ação esporádica na escola, ou na universidade, ou na ANEC. Não é um processo que é implantado com uma palestra ou um webinário sobre o pacto. Nós estamos aqui como começadores de uma mudança que vai levar muito tempo, que vai levar pelo menos umas 2 ou 3 gerações. Então, nós temos que transmitir, já precisamos mudar, e precisamos ir transmitindo essa mudança para as novas gerações. Por isso, é
tão desafiador o pacto, e por isso aquele entusiasmo do começo, ele vai virando uma espécie de grave sensação de que o trabalho é árduo demais. E por isso, a Santa Sé, por meio do dicastério, provoca-nos a pensar em compromissos. Porque não adianta falar de pacto se nós não fizermos compromissos concretos. E aí me recordo aqui dessa frase do Paulo Freire, que virou um grande clichê esse ano, né? Virou até frase de Facebook, assim, mas que é uma frase muito verdadeira. A educação não vai mudar o mundo por si. A educação vai mudar as pessoas, e as pessoas vão mudar o mundo. Então, entender esse processo de transformação, que é preciso mudar os indivíduos, e a mudança dos indivíduos passa por uma mudança da minha atuação como educador, para que esses indivíduos, uma vez mudados, transformados, possam mudar o mundo, é essa compreensão que o Pacto Educativo está tentando insuflar em nós. E aí, o Vademecum, que é o documento mais recente do Pacto, o Vademecum fala de 7 compromissos, que seria colocar a pessoa no centro, ouvir as gerações mais novas, promover a mulher, responsabilizar a família, abrir-se à acolhida, renovar a economia e a política e cuidar da casa comum. Então, estes são os 7 compromissos que o Pacto Educativo Global nos convida a fazer. São compromissos difíceis, porque eles são estruturais, e são compromissos que eu tenho certeza que nós já começamos a fazer algo, mas ainda não fazemos tudo. Então, podemos fazer mais. Por isso, eu chamo agora para a conversa a professora Silvana e o professor Edmilson para nós partilharmos um pouco sobre o caminho que o Pacto Educativo Global tem trilhado dentro tanto do Colégio Pio XII quanto da própria PUC Campinas. E aí eu vou abrir aqui a palavra, né, primeiro para Edmilson, depois para a Silvana, para que eles possam partilhar como que foi a recepção do pacto, o que já foi sendo pensado, e aí a gente vai passando brevemente sobre esses 7 compromissos para aprofundá-los e ver como a gente vai materializando os compromissos no nosso cotidiano. Então, vamos lá? Ok, então gostaria de saudar todos aqui, desejar um excelente e frutífero encontro para nós, né? É um prazer enorme estar aqui nesse evento, discutindo um assunto de extrema relevância para nós educadores, né? E de participar também aqui dos 80 anos de história da nossa querida PUC Campinas. Tá? Então, antes de começar, eu queria só fazer um recorte do texto aqui da missão da PUC Campinas. Eu acho que a gente sempre tem que ter esse norte, né? A gente trabalha na universidade e a universidade tem uma missão, né? Então, eu destaco o seguinte, diz o seguinte: a formação integral da pessoa humana e capacitação de profissionais de excelência que contribuam para a formação de uma sociedade justa e fraterna. Então, só a partir dessa missão, a gente já tem uma ideia de como a missão da PUC está extremamente alinhada, né, com toda essa ideia do pacto, né? Então, para dar um contexto aí para vocês, assim, nos últimos anos, os gestores aqui da PUC Campinas, principalmente aí nosso reitor, o professor Germano, vice-reitor, né, o padre Davi, os pró-reitores, eles vêm incentivando projetos alinhados com esses documentos da Igreja Católica e, claro, com a nossa missão, né, reforçando essa nossa missão na universidade, né? A universidade criou, por exemplo, um grupo chamado Núcleo de Fé e Cultura, que estuda esses documentos, promove ações, né, para propagar esses ensinamentos, então, desses documentos. Eu me lembro aqui da Laudato Si, em que nós, na época, né, eu também era gestor, nós recebemos esse documento, começamos a estudar, analisar esses documentos, e a partir daí foram inúmeros outros documentos belíssimos, né, que passaram por nossas mãos aí também, que vocês provavelmente conhecem, né, e que tratam aí de temas de extrema relevância, né, como a educação, assim, no sentido mais amplo, família, meio ambiente. Bom, e a partir daí, então, muitas ações e projetos se desdobraram, né, alinhados, né, por exemplo, com esse Pacto Educativo Global. E aqui, né, então, eu e a professora Silvana vamos discutindo aqui hoje, né, algumas ações que já vêm sendo implantadas. Então, assim, não são ações que começaram a partir do Pacto Global, não. Elas já vêm sendo desenvolvidas aí, né,
E, na verdade, o pacto é mais ainda um indício de que estamos, acredito eu, aí caminhando para um norte, né? Então, é realmente um documento que dá esse norte para a gente. Eu gostei muito das palavras do mestre Gregory aí, ele foi muito iluminado na sua fala, gostei bastante. Então, Gregory, eu não sei como que você pretende fazer, se a gente vai falar de cada um Sim, agora. sim. Vamos. Então, vejam só, isso que o Edmilson está falando é muito verdadeiro, né? A PUC Campinas já fez um pacto educativo global quando ela assume que não vai oferecer só uma educação acadêmica de qualidade. Ela vai oferecer uma formação humanista, ela vai oferecer uma formação transcendente, uma formação baseada em valores. Isso já significa que a PUC deu o salto do pacto educativo antes da gente saber o que era um pacto educativo, né? Então, é importante a gente ressaltar que já há algo acontecendo, e por isso que a gente precisa agora ir identificando com esses compromissos para vermos o quanto nós ainda podemos incrementar e melhorar o que nós já fazemos. Então, o primeiro compromisso é de colocar a pessoa no centro. Do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do que se pode ensinar e aprender, o que é colocar a pessoa no centro? Colocar a pessoa no centro é entender que a criança e o jovem em aprendizado, eles têm uma singularidade, são pessoas únicas. E como que a gente vai abordar essa unicidade da pessoa na escola, no currículo, no nosso projeto de curso, né, que é o PPC? Como que nós vamos abordar a singularidade? Depois que colocar a pessoa no centro, é ajudar o estudante a descobrir a si mesmo, a entender a sua identidade. Identidade é uma palavra muito complexa, porque não são só os traços de personalidade ou os traços de comportamento que determinam a identidade de alguém. A identidade é descobrir o modo como você acolhe e se apropria do mundo e como você vai sendo acolhido por este mundo também. Que não é uma formação só do sujeito isoladamente, é um sujeito numa sociedade, numa comunidade, num contexto coletivo. Então, nesse caminho de colocar a pessoa no centro, nós temos que trabalhar muito e ensinar muito a autonomia, que cada jovem, cada criança, estando no centro do processo educativo, ou seja, não vai ser o lucro, não vai ser o mercado, não vai ser a ideia de sucesso profissional, mas é a pessoa, ou seja, o ser humano que vai estar como prioridade de tudo que a gente faz dentro da escola e da universidade, porque nós queremos que essa pessoa seja autônoma, que ela se guie por si mesma, que ela tenha princípios e valores que possam conduzi-la pela sua vida. Então, quando a gente fala de colocar a pessoa no centro, eu queria ouvir, né, da Silvana e do Edmilson, o que a PUC Campinas já tem feito por essa dimensão e o que vocês vislumbram que ainda é caminho para ser trilhado, né? Começo, Edmilson? Eu fiquei na dúvida também. Pode ser, Silvana. Por favor, Silvana. Obrigada. Bom dia a todos. Cumprimento o Gregory, o Frei Mário, o Padre Boareto. Obrigada pelo convite. É uma alegria e um orgulho estar aqui participando desse webinário, né, desse momento tão importante da universidade. 80 anos de história é um momento de muita satisfação. Muito obrigada pelo convite. Em relação à questão, né, da Colégio de Aplicação Pio XII, o Colégio de Aplicação Pio XII foi fundado em 62 e ele nasceu do seio da igreja, né? Então, como escola católica, nós já temos no nosso DNA essa preocupação, assim como a universidade, com a pessoa no centro do processo educativo, né? O humanismo cristão, nós temos essa base. Então, assim como o Pio XII, todas as outras escolas católicas. E como você mesmo disse, Gregor, essa questão da centralidade, né, da pessoa no processo educativo, hoje nós temos o momento que vivemos em termos de educação, com a BNCC, com a proposta do novo ensino médio,
nós temos digamos assim, uma facilidade maior em trazer esse aluno para o centro desse processo. É simples? Não é simples, porque nós estamos acostumados, os alunos também estão acostumados a uma educação passiva, a ele sentar, como você disse, e receber essa educação, né? O professor ali é o mestre. Quando isso se inverte, a proposta é que essa posição se inverta, a gente também tem digamos assim, uma resistência dos próprios alunos. Então, isso demanda um tempo, mas nós já estamos trabalhando, né, nessa questão, tanto da BNCC, desde 2019 nós estudamos a BNCC, agora estamos também, já fizemos a proposta do novo ensino médio, sempre com essa perspectiva. As metodologias ativas estão aí, não é verdade, para nos ajudar nisso, para colaborar. Agora, é um processo longo, porque a gente precisa, primeiramente, nós, gestores, abrirmos a cabeça para mudar esse processo. E aí você tem que trabalhar com o professor, tem que trabalhar com o aluno e com a família. Porque, às vezes, você pede para o aluno fazer alguma coisa, ter uma atividade, aí a família vai reclamar e vai dizer o quê? Não, eu pago a escola para o professor ensinar, não é meu filho que tem que fazer isso. A gente escuta isso. Então, é uma mudança, né, da forma de pensar, e não é algo simples. Mas nós estamos aí caminhando nisso. E eu diria mais, eu diria que a pessoa no centro do processo educativo, ela vai além desse pedagógico, né? Como escola católica, que tem no seu DNA esse humanismo cristão, isso precisa exalar em todos os momentos. Não é só na sala de aula, mas é na entrada, é com o diretor, é o professor, a acolhida, o respeito. Você ensina por atitudes, muito mais do que por palavras. Então, é importante que dentro da nossa escola, esse humanismo aconteça e ele seja visível, perceptível a todos. Não pode ser só na sala de aula, não. Esse aluno, ele tem que ser acolhido, o professor precisa ser acolhido, todos os funcionários, para que a gente viva esse clima, esse aluno introjete essa percepção e ele se sinta, né, como pessoa humana, capaz de definir sobre a sua aprendizagem, sobre o seu futuro, sobre o seu destino, ser um agente da sua aprendizagem. Então, assim, como colégio de aplicação da PUC, nós estamos trabalhando efetivamente nisso. O caminho é longo, mas nós já começamos. Obrigado, Silvana. E aí eu pergunto para o Edmilson, assim, na universidade, que é um ambiente afetivamente diferente do colégio, né? Então, isso vai se dar de outras formas. Como que vocês têm pensado e articulado isso? Perfeito. Gostei muito da fala da Silvana. Bom, na universidade, assim, também, né, nós aí buscamos quebrar esse padrão de educação como instrução, né? Centrado essa coisa de professor aqui, aluno ali, né? Sempre mantendo essa distância. Então, nos últimos anos aqui, um trabalho gigantesco vem sendo feito, na verdade, porque ele não está concluído ainda e, inclusive, na verdade, isso é algo que vai se prolongar. Foram as reestruturações curriculares. Então, nós temos aí mais de 60 cursos, todos eles tiveram seus projetos pedagógicos, então, reestruturados, né? Todos eles agora são baseados aí, então, no desenvolvimento de competências e uso de metodologias ativas, né? O que traz, então, o estudante, né, para esse papel central, assumindo o papel de protagonismo, né, desse processo. Então, a gente mudou totalmente, todos os cursos estão funcionando assim agora, né? O desenvolvimento de relações interpessoais, né, também, que é extremamente importante, trabalhos em grupos, né, que são questões assim, extremamente desgastadas, aí, principalmente agora com o tempo de isolamento social, com redes sociais, né? Então, eu já venho sofrendo isso, porque assim, é uma mudança, inclusive, para nós, professores também, que a gente sai de um comodismo, né, onde a gente já tinha tudo preparado, né, inclusive nós mesmos fomos instruídos dessa forma, nós fomos educados, né, nesse padrão, né, que mantinha, então, a educação como instrução. Né? Então, é um super desafio para nós também. Então, nós agora, educadores, nós passamos agora a ter um papel diferente, né? Onde nós acompanhamos e guiamos os estudantes nesse processo.
né? Então, é um super desafio para nós também, né? E assim como a Silvana falou, né, os alunos, claro que preferem, né, os estudantes preferem, né, assim, menos trabalho, né? Então, alguém que chega ali fique falando para ele, só que não é disso que a gente precisa ir muito além disso, né? Então, a gente precisa trabalhar outras questões que vão muito além da questão da instrução, né? Então, para a gente formar realmente, né, aí um profissional humano, ético, a gente precisa ir muito além das instruções, né? Mas isso também traz, por outro lado, né, todo aí, né, essa necessidade dos próprios docentes também, os professores também se reinventarem, né? Então, como eu Sim. disse, nós não fomos educados dessa forma, então nós estamos também aprendendo. Então, é realmente um trabalho muito difícil, né, para você conseguir envolver a universidade toda, em todos os seus agentes, aí toda né, a aldeia, como a gente leu nesses documentos, realmente é um trabalho gigantesco. E, bom, daí, então, tem os inúmeros desdobramentos também dentro da universidade, né, como oficinas, então, de preparo para esses professores, né, dentre outros aí. Eu também lembro aqui da questão que eu acho bastante importante, que é a questão da curricularização da extensão, né, que é algo, assim, legal, que tem que ser oferecido por todas as instituições a partir do próximo ano, né? Então, com 10% de atividade, da carga total dos cursos em atividades de extensão. E aí, a universidade vê, de uma forma, assim, infinitas possibilidades de ações solidárias, por exemplo, né? Então, está aí, na verdade, uma grande chance nossa de desenvolver esses saberes aí afetivo, emocional, saber ético, né, e técnico também. Então, essa necessidade da inclusão da extensão acaba sendo, na verdade, uma super oportunidade para a Uma gente. Então, a oportunidade. universidade vem enxergando dessa forma, né? Então, olha só que bacana, né? Você poder, então, utilizar dessas horas e desenvolver esses saberes, então, né, nesses estudantes. Então, bom, além disso, eu vejo outras ações aqui, mas eu acho que muitas dessas ações, elas acabam tendo pontos em comum com os outros compromissos. Então, eu vou deixar para falar num outro momento Então, aqui. vamos guardando aqui para os próximos. Isso. O segundo compromisso, né, que foi apresentado nesse Vademecum, que é esse documento novo, é o de ouvir os mais jovens. Aqui eu acho que é um compromisso muito difícil, né? Porque ouvir os mais jovens tem uma implicância pedagógica, primeiro, no reconhecimento disso que a gente estava falando aqui agora, do protagonismo dessa juventude, dessa infância, dentro do ambiente da escola. Então, é o adulto que sai de cena para colocar o jovem e a criança em cena. E aí, o protagonismo é acreditar que eles são capazes de trilhar o próprio caminho, que eles não precisam da nossa tutela substitutiva, né? Que nós trilhemos o caminho por eles. A gente indica um caminho, a gente compartilha um caminho, mas a gente não trilha esse caminho por eles. Agora, ouvir os mais jovens é também criar uma relação de confiança, e nós sabemos que essa relação de confiança, ela só existe quando a gente abdica da relação de poder. E nós sabemos que os adultos ou os professores, eles têm uma relação de poder e de disciplina com os estudantes. E eu não estou falando aqui lá da educação infantil ou do ensino fundamental, não. Eu estou falando lá no doutorado, onde eu estou, né? Lá eu sou um estudante também, e eu percebo como que as relações de poder, elas vão aniquilando a relação inversa, que seria de confiança que eu poderia ter com os professores, os doutores, os catedráticos, né? Então, eu penso que a palavra mestra desse compromisso 2 é a empatia, é a gente saber comunicar com o outro, escutar o outro, no desejo de atender o outro, de acolher o outro, e não simplesmente aquela escuta pro formis, ou aquela escuta de um formulário de CPA, de uma orientação educacional, de uma sala de coordenação, mas uma escuta realmente generosa que sabe, olha, disso que essa criança, esse jovem estão falando, eu tenho algo para descobrir e para entender. Então, eu fico me perguntando, Silvana e Edmilson, por que é tão difícil escutar os nossos
jovens e crianças, o que hoje dificulta tanto esse processo e o que a gente faz e poderia fazer para melhorá-lo? Eu vou sempre começar, Edmilson. Perfeito. Bom, primeiramente, em termos de educação básica, professor Gregory, eu acho que é muito diferente do mestrado ou de um doutorado. Então, as relações são diferentes. Na educação básica, como nós estamos vivendo já há algum tempo, uma fase de mudança muito grande e que ela é sentida primeiramente na educação básica, né? A escola de educação básica, por uma questão de sobrevivência, aquela escola que precisa e quer sobreviver, ela precisa escutar esse estudante, esse aluno. Não é possível mais você se fechar à fala desse jovem. É essencial ouvi-lo. Por quê? Porque o rumo da educação, os rumos da educação, a situação, né, a atualidade mudou muito. Então, as redes sociais, elas tiveram um papel muito transformadores em tudo que nós vivemos hoje. Então, se a educação básica não ouvir o seu aluno, ela não consegue se manter. Então, ouvir esse aluno na educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais, você escuta. É claro que é importante, o professor ele não pode perder o seu papel e o norte da situação que ele tem em sala de aula, ele que está conduzindo o processo. Então, é importante que ele tenha isso claro, porque ele é o adulto da relação. Conforme esse jovem vai entrando na adolescência, na pré-adolescência e na adolescência, que ele começa com a questão da sua identidade, ele vai se chocando com esse professor, mas aí essa relação, ela se modifica. E o professor, ele se abre mais, ele é mais aberto ao aluno, porque ele sabe que ele precisa ouvir. Então, a relação na educação básica do professor, eu estou falando do Colégio Pio XII. É claro que essa não é a realidade de todas as escolas, né? Mas é uma relação, digamos assim, baseado a partir daquele humanismo cristão. Quando você tem a pessoa no centro dessa relação, isso fica muito mais fácil de você atender. É mais fácil você ouvir o próximo, por mais que seja difícil, porque a gente sabe que é difícil ouvir, a gente gosta muito de falar, mas a relação do professor com o aluno, ela se faz na sala de aula, no dia a dia, e necessariamente esse professor, ele tem essa percepção. O momento que nós vivemos, a questão da BNCC, do novo ensino médio, das necessidades, nós vamos ter que criar matérias eletivas, aprofundamentos. Mas o que esse jovem espera? O que ele deseja? Então, nós precisamos ouvi-lo. Para implementar, por exemplo, esse novo ensino médio, nós precisamos ouvir esses jovens. Todos eles. Porque qual é a expectativa? Não adianta eu, diretora, achar que eu vou fazer um curso sobre os clássicos da literatura que vai ter aceitação. Não, o que eles querem? Eles querem gamificação, eles querem a Bolsa de Valores, a importância da Bolsa de Valores, eles querem projeto de vida. Então, ouvir esses alunos nessa fase torna-se mais fácil e é essencial para a condução e sobrevivência da escola. Não existe mais, acho muito complicado uma escola se fechar a esse estudante. Não é possível. Né? Isso vai desde a música que toca na quadra na hora do lanche, né? Até a escolha de uma disciplina que eu vou fazer no aprofundamento do curso que eu vou fazer. Então, até isso você tem que ouvir. Você tem que ouvir o aluno quando ele quer participar de uma maratona, se ele quer participar de um concurso, o que é que ele deseja, como é que aquela aula está, a avaliação daquela aula. O aluno do ensino médio e do fundamental, ele fala mesmo, e a criança fala mais ainda. Então, nós estamos, assim, atentos a isso, ouvindo e fazendo aquilo que é possível, porque tem coisas também que na educação básica não adianta a gente
digamos assim, sonhar que vai fazer. Não. É necessário que haja essa condução, digamos assim, esse direcionamento de coisas que são básicas para que esse aluno, inclusive, tenha esse norte, né? Essa noção do que é certo, do que é errado, o respeito, a honestidade. Isso são valores que a gente não abre mão. Então, isso está a nossa base. Agora, ouvir esse aluno é muito importante. E nós fazemos isso, sim. É uma escuta consciente e responsável, né, Silvana? Sim, isso mesmo, Consciente e responsável. E no ambiente da universidade, como que os alunos são ouvidos? A gente sabe que tem a ouvidoria, mas a ouvidoria é a maneira formal, né, da gente reclamar. Mas não só nessa questão da reclamação, mas eu acho que da escuta nesse sentido profundo que a gente está falando, Edmilson. Como que vai? Perfeito. Bom, a questão na universidade, na verdade, assim, eu acredito que qualquer idade você precisa ser ouvido, você quer ser ouvido, né? E eu acho que isso independe de idade, depende de geração, né? Mas na universidade, eu vejo da seguinte forma, eu percebo, assim, o que você falou, eu concordo totalmente quando você diz a questão, né, dessa relação de poder que a gente vê no ensino tradicional, isso realmente dificulta, né? Eu percebo isso como professor. Então, assim, começando com uma turma nova que não me conhece ainda, tá todo mundo quietinho. E às vezes você vê o estudante ali, ele tá gritando em silêncio praticamente, né? Então você percebe isso. Então a gente também, né, nós educadores, acho que a gente também tem que ter essa sensibilidade, né, para perceber essa angústia, esse desespero, essa necessidade, né, de comunicação que os estudantes têm, independente da idade, né? E na universidade, nós temos aqui algo assim muito bacana, muito bonito mesmo. Eu vou descrever aqui dois, pelo menos, assim. Nós temos um grupo que é chamado Grupo de Vivência Cooperativa e Solidária, que é muito bonito. Ele foi criado em 2018 e desde lá, então, é assim, é um grupo criado, nós temos um grupo por centro, a universidade aqui, ela é dividida em centros, né? Então, cada centro tem o seu grupo, é um grupo de auxílio aos estudantes aí com dificuldade de adaptação a mudanças, né, acarretadas aí pelo ingresso na vida universitária. E claro que isso acaba sendo, então assim, é um grupo onde se conquista essa confiança e eles se sentem, então, à vontade, assim, né, para discutir as suas angústias, suas dificuldades, compartilhar experiências. Então, eles acabam se ajudando mutuamente. A gente tem também profissionais, né, juntos, acompanhando, né, que às vezes, claro, em algumas situações necessitam de um acompanhamento mais específico, né, por exemplo, o atendimento psicológico, né. Então, é um trabalho muito bonito, né, nós temos esse grupo já, e os alunos, então, participam, e os estudantes participam como voluntários. Quem tem interesse, né, em participar desse grupo, então, busca o grupo, né? Só para vocês terem uma ideia, mesmo agora no período remoto, eles continuaram mantendo encontros, claro que daí remotamente, né? E eles fizeram, inclusive, um levantamento de estudantes que estavam em situação de vulnerabilidade emocional por conta da pandemia. Então, por exemplo, o estudante que é lá do Nordeste, muito distante daqui, que ficou sozinho aqui, que não tinha nem condições de voltar, né? Então, o que esse grupo fez? Eles ligaram para esses alunos, sabe? Então, o aluno ficou, nossa, né? Você está me vendo, sabe? Olha que bacana, né? Então, a proposta disso era assim, sabe? Fazer uma emergência aí humanitária, né? Mostrar um carinho, atenção, né? O cuidado que a universidade tem com esses estudantes, né? Então, esse eu acho que é um super exemplo aqui de como a gente pode, né? Eu acho que aqui independe se é na universidade, acho que em qualquer local a gente poderia fazer trabalhos assim, né? E nós temos também, não é só questão, por exemplo, né, dessa geração, nós temos também aqui na universidade um grupo de envelhecimento e longevidade, né? Então, que também estimula aí cultura, convívio, solidariedade, assim, né, entre as gerações, né? Promovendo um envelhecimento mais ativo, né? Com as necessidades para esse grupo, né, sênior, vamos dizer assim, né? Então, a universidade vem realmente se preocupando com as diferentes gerações também, né? Eu estou escutando e estou pensando em como que essa questão da escuta, ela sai da esfera do professor que escuta o aluno, ele passa a ser professores que escutam por colegas professores, né? E alunos que escutam colegas alunos. Então, é uma cultura de escuta que a gente vai implantando a partir dessas iniciativas.
Nós vamos continuar com o próximo compromisso, né? São 7, a gente está aqui chegando mais ou menos na metade. O terceiro é a promoção da mulher, promover a mulher. E aí, promover a mulher não é simplesmente criar uma cota mínima, né, para que as mulheres participem das coisas, como se os homens sempre estivessem concedendo um espaço. Na verdade, nós temos que mudar a cultura machista de usurpação do espaço, da fala, da cultura, que nós, por meio desse machismo estrutural, ele acabou criando no nosso mundo. Daí, eu penso que o que é possível ensinar e aprender? Acima de tudo, a justiça. Porque justiça significa isso, reconhecer que todos têm direito, né? E que todos precisam ser valorizados e todos precisam ser incluídos. Que também tem muito a ver com o princípio de igualdade. Entender que nós somos iguais e que as nossas diferenças, elas não nos privilegiam, ou pelo menos não deveriam nos privilegiar, nem nos colocar em outras posições, melhores ou piores. Né? O fato de sermos diferentes é o fato que nos torna realmente iguais, né? Nós somos iguais porque justamente nós não somos idênticos uns aos outros. E aí a participação, entendida como o engajamento na dimensão político-social, está muito ligada à promoção da mulher. Porque a promoção da mulher não é só um discurso, o Papa Francisco fala isso em vários momentos, na Evangelii Gaudium, Cristo Vivit e outros documentos. O Papa fala, a promoção da mulher não é só uma mudança no discurso. A promoção da mulher requer mudanças estruturais e opções conscientes nas nossas vidas e nas escolhas que nós fazemos enquanto instituições. Então, me parece que promover a mulher é um grande desafio. E aí, como que dar voz, vez e empoderar as meninas lá na escola e as jovens mulheres na universidade, como alunas, estudantes e também as professoras, né? Como isso tem acontecido nesses espaços e o que ainda falta, o que ainda é uma ameaça, uma dificuldade nossa nessa questão? Na educação básica, nós temos um ambiente que é majoritariamente feminino. Então, assim, até no segmento do ensino da educação infantil e até o fundamental, anos iniciais, nós só temos professoras mulheres. Né? A partir do ensino fundamental, anos finais, é que aparecem os especialistas e aí temos mais homens. Mas, além disso, da questão do número, né? Porque isso é só um aspecto, né? Mas traz à educação uma característica muito própria, né? Agora, dentro desses segmentos, nós temos a importância, a introdução, alguns anos atrás, né? O retorno da sociologia e da filosofia, ele colaborou muito para a abordagem de determinados temas, como essa questão do feminismo. Então, nós temos que ter, para a conscientização, porque eu percebo nas adolescentes de hoje uma consciência muito maior do direito, essa questão da luta, da emancipação feminina, do que a minha geração. Né? Então, é outra conversa. Então, isso hoje já é muito evidente. Né? Agora, é preciso também que elas tenham os padrões adequados, digamos assim, daquilo que é da dignidade, do respeito, porque dependendo do ambiente em que essa criança vive, talvez ela perca essa noção. Então, a escola entra aí como um fator fundamental para essa noção da dignidade, do respeito, né, para evitar contra a violência, num discurso de pacificação, do diálogo, isso é muito importante. E aí nós temos, dentro do nosso currículo, temas que são abordados dentro da estrutura da escola, que trabalham isso. Então, nós fazemos esse tipo de trabalho, adequando e orientando as nossas alunas e os nossos alunos, né, os meninos também, né, nesse sentido da valorização da mulher. Foi muito bonito que em 2019, antes da pandemia,
as professoras fizeram um trabalho interdisciplinar sobre a questão da mulher, né? Então, os meninos, os alunos, todos eles deveriam apontar uma mulher que para eles era uma heroína, um exemplo de admiração, né? Muitos escolheram cientistas, escolheram atrizes. Agora, nos chamou a atenção a quantidade de alunos que escolheu, que colocou como heroína. Aí eles traziam foto e apresentavam para todo o grupo, né? Foto, e contavam por que aquela pessoa foi escolhida, por que aquela mulher foi escolhida como sua heroína, como um exemplo de vida para ele. E o número de mães, avós e tias foi muito grande. Então, assim, muito bonito, porque são jovens, são crianças que estão reconhecendo naquela pessoa que está ali do lado dela, no dia a dia, né? E que não tem nada de heróico no sentido do que a gente vê, né? Da atração, aquela coisa maravilhosa. Aquela pessoa que está ali no dia a dia, cuidando, estimulando, né? Aquela pessoa que ele ama e que ele tem admiração. Então, isso demonstrou para nós que a valorização dessa mulher, ela está em processo. Nós estamos caminhando nisso. Nós temos os nossos percalços? Temos. De vez em quando, é claro, aparece sempre, né, uma atitude mais machista, mais agressiva. E aí, qual é o papel da escola? O papel da escola é chamar esse aluno, conversar, se colocar, pedir para ele se colocar no lugar do outro, né? Essa questão do respeito. Então, isso tudo é formação. Essa formação que a educação básica dá. E, nesse sentido, o papel do currículo, e o currículo oculto, né? Porque não é só aquele que está no plano, no regimento, no plano escolar, mas como é que a mulher é valorizada dentro da própria escola. Como é que os colegas se tratam, como é que os professores e eles, alunos. Então, essa relação do aluno com a aluna, ela tem que ser respeitosa. Então, você precisa, muitas vezes, ensinar isso. Mas esse é o nosso papel. E nós estamos aí fazendo isso, né? É um caminho longo, porque vamos precisar de algumas gerações aí para acabar com certas coisas, mas estamos, como escola, também nos preocupando com isso. Muito longo, né, Edmilson, por sinal. Exato. Bom, na universidade, eu nunca parei exatamente para pensar em questão de números, até porque nós temos muito mais professoras do que professor, né? Inclusive mais gestoras do que gestores aqui na universidade também. Então, eu acho que isso, em relação assim aos docentes, acho que é algo super tranquilo. Eu acho que a universidade já trabalha, inclusive, nós temos aqui pensando nisso, nós temos, por exemplo, a Silvana falou da questão da sociologia e filosofia, nós temos PIBID, que é um programa aí, né, com a CAPES, né, de alguns bolsistas para as licenciaturas, em que eles trabalham exatamente esses temas, né? Então, a questão do reconhecimento dos direitos, dignidade, igualdade, né, entre homem e mulher. Então eles adoram trabalhar isso, e eu acho extremamente importante. Eles trabalham geralmente nos colégios, né? Dentro da universidade, se temos um ou outro problemazinho assim, é muito pontual e são sempre trabalhados localmente, mesmo o indivíduo também é chamado, mostrando que aquilo não é uma atitude digna e tudo mais, né? Eu concordo totalmente com o que a Silvana falou aí também. Nós temos, assim, claro, se você pegar algumas áreas, existem, né, historicamente, mais professores, né, e, inclusive mais estudantes do sexo masculino. É o caso das engenharias, né? E isso em praticamente todas as universidades é assim, né? Eu sei que isso vem mudando aos poucos, inclusive a PUC fez um trabalho muito bonito agora, recente aí, e nós começamos projetos com empresas, né? Então, para trazer mulheres para as engenharias. Então, para mostrar que ali é um campo também para mulher, né? Porque existe todo esse preconceito da sociedade, né? E como que funciona isso? As empresas buscam, então, a universidade e falam, olha, eu preciso, né, de uma funcionária, de uma profissional desta área. Então, a empresa e a PUC juntas bancam, né, a bolsa, o valor aí do curso completo, né? E a aluna tem já garantido o estágio na empresa. Terminando o estágio, terminando o curso, ela já é contratada pela empresa.
Então, é um trabalho maravilhoso que começou agora, a gente começou nesse vestibular agora, né? E é uma forma de valorizar, então, sabe, né, de trazer e acabar com esse estigma, essa ideia torta e totalmente errônea, né, de que não é um ambiente para mulher, não faz o menor sentido, né? Então, a universidade também tem essa preocupação, né, de alocar mulheres em ambientes que até então, né, existia o estigma de que eram ambientes apenas masculinos, né? E toda essa formação humanista que é oferecida pela PUC também ajuda na percepção dos direitos humanos, né, da igualdade. Então, quer dizer, há uma formação, como a Silvana disse, oculta, um currículo oculto que vai formando. E aí, o quarto e o quinto compromisso, eu vou apresentá-los juntos, tanto pela questão do tempo que está correndo, mas também porque eles são muito próximos. Vejam, o quarto é responsabilizar a família. Justamente porque a família é um agente fundamental, é o primeiro agente educador, né, de todo ser humano. Nós começamos a ser formados na família, e lá nós aprendemos algo muito importante para a vida, que é a relacionalidade, como nos relacionar uns aos outros. Mas existe uma dificuldade, né, muito grande, especialmente na relação escola-família, que é a de construir uma relação de corresponsabilidade. No começo da nossa conversa, a Silvana até comentava, né, as expectativas das famílias, às vezes, estão muito alinhadas a uma certa ideia de terceirização da escola, da tarefa do ensino. E aí aquela frase, né, a escola ensina e a família educa, ela vai sendo repetida por muitas famílias e até professores. Nós sabemos que não é assim. Escola e família ensinam e educam juntas. Então, tem um senso de corresponsabilidade que nós temos que aprender. Mas também precisamos ensinar e aprender o diálogo como uma forma da gente se relacionar com os outros. Então, o diálogo escola-família, universidade-família, o diálogo entre familiares, crianças e pais e filhos, não é muito simples, e a Silvana também lembrava do universo digital, como isso tem dificultado. E o quinto compromisso, que está muito ligado a esse, que é abrir-se à acolhida, porque há também um aprendizado na escola e na universidade para a alteridade, para a diferença que o outro insere diante de mim. Né? Todos nós somos absolutamente outros na nossa relação uns com os outros. E isso é muito bom, porque significa que nós temos uma distância saudável, que nós temos um espaço de individualidade e de socialidade, né? Uma coisa garante a outra. Agora, do ponto de vista do abrir-se ao outro, é também papel da escola e da universidade formar para uma consciência social, entender que na sociedade nós não somos indivíduos isolados, nós estamos ligados uns aos outros. E mesmo eu, que não moro na favela e não sou pobre, eu tenho algo a ver com o pobre e com aquele que mora na favela. Eu tenho algo a ver com aquele que é marginalizado, com aquele que é encarcerado, com aquele que passa fome, mesmo eu não sendo encarcerado e não passando fome. Isso se chama solidariedade. É não pensar nunca só em si próprio, mas pensar nessa grande interligação que nós estamos envolvidos uns com os outros. E aí eu pergunto como que essa questão da família e da acolhida do outro, ela vem sendo trabalhada nesses ambientes educativos que nós estamos. Eu acho que essa questão da família diz mais respeito à educação básica do que ao ensino superior, né? Porque é óbvio, né? Os meninos já estão crescidos. Dentro da educação básica, eu comentava com o professor Edmilson que me chamou a atenção o Papa falar usar exatamente a palavra responsabilizar a família, né? Ele não usou o termo trazer a família para a escola ou agregar a família, ele fala de responsabilizar a família, né? Então, essa sensibilidade do Papa Francisco na percepção do que está acontecendo em educação, a gente sabe que ele é um jesuíta, ele é um educador, mas ele não está na escola, e ele tem essa sensibilidade. Porque o que nós percebemos como escola há anos é essa dificuldade de lidar com a família, no sentido mesmo de terceirizar a educação dos seus filhos.
quando você lida com classe média, a gente percebe muito as famílias. A criança está com alguma dificuldade, vamos imaginar, no processo de alfabetização, né? O que a família faz? Ela contrata uma psicóloga, ela contrata uma psicopedagoga. Eu não estou dizendo que não é necessário que isso seja feito. Em alguns casos, sim. Mas talvez isso fosse evitado se a família tivesse feito esse acompanhamento nessa fase inicial. Então, sem julgamento, porque cada caso é um caso, e a gente sabe que as famílias trabalham muito hoje, né? As jornadas de trabalho, elas se estenderam muito, então fica muito complicado para as famílias acompanharem, às vezes chegam cansados, e aí você vai acompanhar a lição de filho, tem mais de um, é uma loucura, a gente entende tudo isso. Mas, assim, a família precisa realmente se responsabilizar como a primeira educadora dos seus filhos. E nós percebemos isso já há alguns anos, que isso não vem acontecendo. Cada vez mais as famílias estão passando esse papel para a escola. A escola de educação básica hoje faz coisas, assumiu papéis e tarefas que muitas vezes não lhe cabe. Não Sim. cabe. Mas, se alguém não fizer, como é que fica? Então, exatamente. porque essa criança muitas vezes está abandonada. Então, quando o Papa chama a família para assumir a sua responsabilidade, né, esse é um fator importantíssimo. Lidando com o pacto educativo, né, e como é que você faz para isso chegar na família? É educando a família também. E educando como? Através dessa comunicação, enviando textos, chamando para eventos. É um processo também muito longo. Mas eu acho que o que vivemos hoje em termos de escola, de educação básica, onde nós caminhamos pouco, foi na questão da responsabilização das famílias. Eu acho que fica cada vez, a gente percebe que fica cada vez mais difícil, né? Ao mesmo tempo que você tem que acolher, é preciso entender, mas fica muito complicado, porque essa ausência familiar em determinadas idades dessas crianças geram problemas e dificuldades que, às vezes, talvez não sejam superados, né? Sim. Então, essa é uma dificuldade, é uma coisa que nós labutamos muito, mas eu tenho que dizer para você, não é algo que a gente tenha sucesso. Não. Esse eu acho que é o desafio mais espinhoso do pacto, né? Porque é um alinhamento difícil de fazer das expectativas e das responsabilidades, porque está todo mundo muito cansado e muito mergulhado em si mesmo, né? E vai ficando difícil conversar com as famílias, e nós professores também, eu falo nós que eu também sou, então a gente vai enchendo o saco, né? Para usar um português bem claro assim, e vai ficando cansado de insistir tanto em algo que tem pouco retorno, mas a gente vai ter que descobrir um jeito. E aí eu pergunto para o Edmilson como que a universidade responde a essa demanda de abrir-se ao outro, como que a universidade vai ajudando também a criar essa consciência social e menos individualista. Perfeito. Bom, na universidade, assim, com relação à questão da família, eu acho que, assim, por mais que eles estejam aí numa idade que a gente assume que já são adultos, claro que família vai interferir. Claro, gente, assim, a estrutura da família interfere na vida do estudante, claro, independente da idade dele, né? Mas eu vou me ater aqui mais à questão da acolhida, então, até pelo nosso tempo, né? Mas a questão da acolhida, então, é assim, nós temos na verdade, antes do estudante entrar na universidade, a gente já convida pais e estudantes assim, que têm interesse a conhecer a universidade, conhecer toda a estrutura, conversar com os gestores, isso já é feito, né? Assim, basta ligar e agendar com o gestor e vai lá e conhece. Então, acho que essa atenção já é extremamente importante, né? Porque às vezes você tira uma dúvida, né, que pode ser crítica para aquele estudante naquela fase, né? Nós temos também o que a gente chama aqui, entre aspas, aí, de trote solidário, que na verdade é um antitrote, que nós somos totalmente contra, então nós não temos trotes, né? Que na verdade é assim, como é que os diferentes cursos da universidade promovem ações, então, voluntárias, né? Então, por exemplo, vão para uma creche, uma casa de idosos, né, e fazem revitalização de espaço, construção de hortas, de mobiliários lúdicos e vários outros exemplos aí.
né? Então, a gente já começa, né, os trabalhos na universidade dessa forma, já fazendo uma ação comunitária, né, humanitária, vamos dizer assim. Então, já dando o tom de como são os trabalhos aqui dentro da universidade. Então, acho que isso é muito bacana, acho que eu gosto bastante de trabalhar com isso também. Além disso, logo no primeiro período, no primeiro semestre do estudante aqui, nós temos uma disciplina de acolhimento que chama Vida Universitária e Desenvolvimento Integral. Né? Todos os cursos têm, é obrigatório. Então, de cara, o aluno vai conhecer a universidade, conhecer quais são os fatores que impactam no estudo, a importância, o papel dele, né, no processo. Então, assim, extremamente, é uma disciplina obrigatória de acolhimento, né, que eu acho fantástico, eu gosto muito, eu estou nela desde o começo, na verdade, eu fiz o projeto piloto com ela, lá quando eu entrei na universidade, e eu me apaixonei, achei muito bacana esse projeto. Além disso, nós temos, por exemplo, também um programa de acessibilidade, que também dá condições, então, né, para que todos aí tenham melhores condições de aprendizagem e desenvolvimento pessoal, né? E isso já funciona desde o vestibular, né? Porque tem alunos que têm necessidades especiais, então eles precisam desse apoio e depois o aluno tem garantido esse apoio durante todo o curso, né? Então, eu acho que a universidade tem vários... Bom, além disso, tem outros projetos também. É que a gente não teria tempo de discutir todos. Mas, assim, a universidade tem um grande carinho, né, por essa questão do acolhimento. Eu acho isso muito legal. Eu gosto bastante disso também. Muito bom. E aí, para poder fechar esse nosso bate-papo, a gente tem os dois compromissos finais que também vou apresentar conjuntamente, porque são muito afins um do outro, que é renovar a economia política, que seria a gente pensar a sustentabilidade econômica, não estou falando só da sustentabilidade ecológica, mas econômica também, pensar em economias que são de fato sustentáveis, e nós sabemos que o capitalismo não é um modelo econômico sustentável, porque ele explora e não repõe o recurso. Então, é pensar a sustentabilidade, mas pensar uma economia, uma política que também são voltadas para o bem comum. E aí a gente tem que ensinar a noção de bem comum, tanto na escola e na universidade, para que aquele aprendizado que o aluno tem, ele não se restrinja a uma aplicação individual. Quer dizer, eu vou me tornar um engenheiro para eu ganhar muito dinheiro, mas é ensinar a se tornar um engenheiro para colocar-se a serviço. Então, formar pessoas servidoras que pensem no bem comum, no fundo, é formar pessoas democráticas que percebem o seu papel na coletividade e desempenham esse papel. O que está muito próximo do 7º compromisso, que é cuidar da casa comum. Como nós sabemos, essa é uma bandeira do Papa Francisco desde a Laudato Si, e que não é uma bandeira, assim, somente ideológica, né, por gostar da causa. É quase que uma urgência, uma necessidade. Ou a gente vai cuidar da casa comum, ou nós vamos nos autoexterminar como espécie humana. E aí, nesse sentido, eu penso que a escola e a universidade podem ajudar muito as crianças e jovens a desenvolverem uma visão holística, que é aquilo que o Papa Francisco diz, tudo está interligado, né? Na casa comum, todas as coisas se ligam umas às outras e tudo é muito complexo para se reduzir ao meu ponto de vista de ser humano. E ao meu ponto de vista, de uma pessoa branca, né, que está numa condição social e econômica favorável. Por isso que o Papa Francisco fala de uma ecologia integral, que é uma ecologia que não é apenas o cuidado da natureza, mas é o reconhecimento de que a relação homem-natureza está ferida. E essa relação, ela resvala também nas relações sociais, políticas e econômicas. Então, ecologia integral é a ecologia do homem na natureza, é a reconexão desse homem com essa natureza, e por isso a gente tem que entender a escola e a universidade como espaços para aprender o cuidado. Então, os nossos estilos de vida, a nossa maneira de estar e de usar os bens da natureza, eles não podem ser pautados mais pelo modelo da exploração ou do uso e do descarte, mas por um outro modelo, que é o modelo do cuidado, né? Então, é usar o bem pensando que eu faço parte
dessa natureza que eu estou, entre aspas, usando. E aí eu queria saber, né, da Silvana e do Edmilson, nesses 5 minutinhos finais, o que a escola e a universidade fazem para promover essa economia, essa política em vista da casa comum. Gregory, eu acho que sua colocação foi perfeita. É isso mesmo. E isso, dentro da educação básica, e como escola católica, esse é o grande objetivo. Você formar alunos que vão se tornar, que já são cidadãos, mas que quando atuarem no profissional ou em qualquer outra esfera, ele tenha essa visão solidária, essa visão humanista, que proporcione a toda a comunidade um bem comum. Então, isso, eu acho que é o fator primordial, é o grande objetivo da educação básica hoje, né? Você formar jovens que tenham essa visão. Não adianta ele ser maravilhoso, perfeito, lindo, isolado. Não, ele tem que se preocupar com a comunidade. E, voltando ao nosso DNA de escola católica, cristã, nós já temos essa preocupação. Então, isso está embasado, serve de base para todo o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Cuidar do outro, cuidar da casa comum, cuidar de todos os seres que fazem parte da natureza, cuidar do nosso planeta. E aí nós temos, na prática pedagógica, trabalhos, apresentações que envolvem tudo isso. E aí você vai formando, e aí eu vou pegar esse jovenzinho que vai com essa concepção já muito mais bem formada do que a minha, né, de outras gerações, e vou entregá-lo para o Edmilson lá na faculdade, que vai continuar cuidando dele, né, Ed? Acho que ele caiu. Acho que o Ed caiu. Eu acho que ele caiu mesmo, ele travou. Mas nós temos essa preocupação, Gregory. Isso é muito, muito trabalhado e é muito bonito que todos nós temos os professores já, um corpo docente já muito preocupado. Consciente, né? É um processo de consciência, porque a mudança vem disso, vem desse reconhecimento. A gente não vai mudar os nossos estilos de vida só pensando de forma assim... vou mudar, vou reduzir o consumo de carne, vou instalar painéis solares. Não parte de uma decisão assim casual. A mudança que é preciso acontecer, ela vem com um convencimento. Poxa, eu preciso diminuir o consumo de carne, por quê? Né? E aí a gente consegue dar o porquê. Eu preciso mudar minha forma de consumir energia elétrica, por quê? Né? Não é só porque a conta está cara, é porque tem uma outra conta que todos estão pagando e que está ficando muito cara, que é a conta da saúde do planeta. Pois bem, acho que o Edmilson caiu, mas também nós estamos chegando ao final do tempo. Eu vou chamar aqui o Padre Boareto de novo para estar conosco. Porque, né, padre, a conversa do pacto, ela é infinita. A gente está começando ela, mas ela vai continuar agora ao longo, tanto do trabalho da PUC Campinas e do Colégio Pio XII, quanto também nas nossas vidas individualmente. E eu agradeço muitíssimo a oportunidade de poder bater esse papo com a Silvana e com o Edmilson. Foi um prazer conhecer o Edmilson e reencontrar a Silvana, né, Silvana? Que nós já estamos em outros espaços da ANEC. Também o senhor padre, obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouco desses compromissos do Pacto Educativo Global. Antes do agradecimento, Gregory, quero comentar que o professor Edmilson acabou de informar, teve um pico de energia na rua e caiu a internet lá. Mas nós queremos agradecer mais uma vez a você, nosso caríssimo conferencista. Também queremos informar que os certificados dos inscritos que participaram deste evento pelo Teams serão encaminhados por e-mail a partir do dia 22 de novembro. Queremos aproveitar para convidar a todos para rever este evento, os demais eventos da agenda dos 80 anos da PUC Campinas, acessando www.puc-campinas.edu.br. Muito obrigado, Gregory, Silvana, Edmilson, todos que participaram. Creio que foi muito importante nós podermos estar conversando a respeito do Pacto Educativo Global, entendendo
essa responsabilidade que também é nossa, de participar, formar essa aldeia global. Muito obrigado. Obrigada, padre. Eu Muito obrigado, agradeço. gente. Um bom dia para vocês todos. Muito obrigado. Desculpa Edmilson, eu ter obrigado, caído. viu? Aí, chegou de Obrigado pelo Muito convite. obrigado, gente. Muito obrigada. Desde o finalzinho. Ah, Muito obrigado. obrigada, gente. Bom dia a Obrigado. todos. Muito Tchau. obrigada. Bom dia. Bom dia.